Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus, porque nos permite mais uma vez estarmos juntos, unidos e reunidos nesta noite. Veio aqui, nossa querida irmã Edilene, está online também. Querida, paz do Senhor. Saudade de você. Deus abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus. A todos também que nos ouvem, que a paz do Senhor inunde os corações, que o Senhor ele possa falar a você como falou a mim. E espero que fale mais comigo. A palavra do Senhor sempre é maravilhosa. A palavra do Senhor sempre vem fundo dentro dos nossos corações. E ela não fica parada. Ela é dinâmica, ela gera mudança, ela gera transformação. Por mais que você não veja, por mais que você não perceba, sim, ela está agindo dentro do seu coração. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o seu santo nome. Queremos agradecer a Ti, Pai querido, pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Queremos, Pai querido, nesta noite, render-Te graças, honras e louvores. E também, Pai, queremos ser instruídos dentro da Sua santa e bendita palavra. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos instrua, que a Tua graça seja suficiente para inundar os nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso culto começa às 19 horas. Nós temos um período de louvor, um período breve de oração. É importante que você chegue antes. Você já comece a se adaptar ao retorno ao nosso culto presencial, em que você tem que começar suas atividades, sua preparação antes. A frase que eu falo aqui em casa é banho, banho, banho. É a hora de todo mundo se preparar e se arrumar para ir para a casa do Senhor. Amém, queridos? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de adorarmos o Teu santo nome. Amém. Há no nosso coração o propósito, Pai querido, de retomarmos o nosso culto presencial e também mantermos o online. Mas o Senhor é aquele que rege e direciona todas as coisas, Pai. O Senhor tem nos sustentado todo este ano, Pai. Foi um ano difícil, foi um tempo difícil, em que nós não pudemos olhar nossos irmãos nos olhos. Continua sendo um tempo, Pai, de cuidado. Um tempo que ainda nós não vamos poder nos abraçar como nós gostaríamos. Mas prepara desde já, Pai, o nosso coração, Pai, para que nós possamos adorar o Teu santo nome. Nesta noite, queremos consagrar este tempo a Ti, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente e nos abençoe. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Santo como Ele é. A busca da santidade, ela passa por muitas fases. Primeiro buscamos o padrão humano. Quando você conhece a Cristo, você entra na igreja, você começa a procurar referências. Eu lembro que assim que eu entrei na igreja, numa igreja evangélica, eu olhava e aí eu comecei a ver que alguns irmãos, eles batiam palma. Eu falei, eu acho que eu posso bater palma. Outros falavam, glória a Deus, aleluia. E eu comecei a perceber que eu podia fazer aquilo também. Nos louvores levantavam as mãos e nós buscamos padrões. Olhamos para as pessoas próximas e começamos a estabelecer comparações. Na maioria das vezes, nós procuramos referências abaixo do que nós somos. Talvez para que nós possamos nos sentir bem. É muito mais gostoso pensar, eu não faço aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Essa forma de comparação nos leva à soberba. Nós achamos que nós somos o que somos por nós mesmos. Eu sou o que sou porque eu oro, eu sou o que sou porque eu busco a palavra, porque eu sou mais santo do que os outros.
Outras vezes nós procuramos nos comparar com pessoas muito superiores a nós, e existem pessoas no nosso meio cristão que têm muito mais conhecimento que nós dentro da palavra. Talvez você olhe para mim como uma pessoa que sabe muito, mas eu olho para outras pessoas e vejo a diferença de comunhão e de conhecimento do Senhor. E isso pode levar muitas vezes à frustração, à autopiedade, que também é errado. Será que esses padrões humanos são os padrões que realmente Deus espera de mim e de você? O verso que ficou da semana passada foi o verso 15 e 16 de 1 Pedro, que diz: antes, como é santo aquele que vos chamou, também vós tornai-vos santos em todo o vosso agir. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou o santo. O padrão não são seres humanos, bons, medianos ou ruins. O padrão é Cristo. Você pode me perguntar, mas pastor, se nós olharmos para Cristo, que é um padrão inalcançável, e realmente é, eu não vou me frustrar? E a resposta para você é não. Porque todo aquele que busca a santidade de Deus como Ele é, a busca alicerçado no Espírito Santo, nós com as nossas forças, nós não conseguimos fazer nada. Hoje eu estava tomando um copo de água lá embaixo, na cozinha, e aí eu vi lá um post-it da minha esposa: sem mim nada podeis fazer. É bem esse o raciocínio. Nele, no Espírito Santo, nós somos ensinados, nós somos confortados e também somos exortados, numa medida perfeita. Somos amoldados pela forma da cruz durante toda a nossa vida. Não é algo automático. Deus não espera que você entre num padrão de santidade extrema de uma hora para outra. É todo um caminhar. Eu acompanho a sua vida, eu vejo, alguns avançaram mais, alguns avançaram menos, mas todos avançaram. E o propósito é realmente este: crescer, se amoldar à figura da cruz. Somos amoldados a esta forma. Louvado seja Deus pelo seu método de ensino. Não é um método agressivo, não é um método violento, mas é um método que leva sempre os seus à forma perfeita, à forma de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. A palavra de hoje tem como título salvos. Eu estou afirmando, você é salvo, vírgula, mas responsáveis. Há uma responsabilidade atrelada à salvação. Sim, você é salvo. Sim, eu atesto na sua vida a salvação. Talvez não de todos, mas eu atesto na vida de muitos o dom da salvação, a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Mas também nós temos que mostrar a nossa responsabilidade humana. Quero convidar você a mais uma vez ler o texto comigo de 1 Pedro. Nós vamos ler do verso 13 em diante. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 13 em diante. Assim diz a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que,
Por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Amém? Nós temos que entender que nós somos responsáveis pelas nossas ações. As coisas que ocorrem na nossa vida são consequência das nossas boas e más decisões. Você pode querer culpar os seus pais, você pode querer culpar o governo antecessor ou com o governo de hoje, você pode querer culpar o Supremo Tribunal Federal, você pode querer culpar muitas coisas e muitas pessoas. Mas no frigir dos ovos, a culpa é sua. Quanto mais rápido você entender isso, melhor será. Mais fácil será a sua adaptação, a sua correção, e que você possa assim endireitar os seus caminhos e viver um pouco mais em paz. Enquanto você continuar tentando entrar numa queda de braço com Deus, você vai perder. Enquanto você ficar culpando outras pessoas, você vai sofrer. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar nesta noite é o versículo 17, que diz: Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as ações de cada um, agi com temor durante o tempo da vossa permanência aqui na terra. O verso 17, ele conclui a primeira sequência de ordenanças a Deus, que nós fechamos na semana passada. E começa com uma espécie de constatação que serve de lembrança para mim e para você. Eu e você chamamos Deus de Pai, mas às vezes nós esquecemos com quem nós estamos tratando. Às vezes nós achamos que Ele é o cara lá de cima, Ele é o brother, Ele é o mano, Ele é o chegado. Mas quem é esse Deus? Nós já trabalhamos exaustivamente esse tema do ser de Deus há meses atrás. Mas parece que Pedro ele traz este sentido de que é bom nós sermos lembrados com quem nós estamos falando. O nome de Deus não é mencionado nesse texto. É um costume judeu. Eles tinham tanta reverência ao nome divino de Deus que eles não falavam Deus. Algumas bíblias elas são escritas com o D, a letra D, o apóstrofe e o S, para você não colocar a palavra Deus. Nós já estudamos que ele era chamado de Adonai, ele era chamado de El Shaddai. Quando Abraão ele estava lá sacrificando o seu filho e apareceu o bezerro lá, o novilho, o filho dele pergunta antes disso assim: e o bezerro, e o novilho para o sacrifício? Ele fala: e ele proverá. Jirê. Então a figura divina de Deus não é chamada pelo nome dentro da cultura judaica. E aqui ele é chamado por um dos seus atributos. Aquele que julga imparcialmente as ações de cada um. Esse é o nosso Deus. Ele não vai olhar para você porque você é filho. Vou dar um jeitinho aqui. A gente faz isso, né? Quando é para nós, quando é para alguma pessoa próxima a nós, a gente dá aquele jeitinho. Nós não gostamos que as pessoas passem na nossa frente, na fila, mas quando o ente querido nosso está doente, nós passamos o nosso ente querido na frente. Ligamos para um, ligamos para outro, arranja um leito, faz isso, faz aquilo. Não é assim que nós agimos. Esse Deus não faz isso. Ele julga imparcialmente as ações que eu procedo e que você procede. A designação de Deus como Pai, ela já apareceu anteriormente em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3, em que ele fala: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Nós já falamos sobre isso. E representa para o cristianismo primitivo uma das maiores graças atreladas à salvação em Cristo. Nós temos um Deus que é Pai. Assim Jesus se dirigia a ele. Em Marcos capítulo 14, verso 36, ele fala: Deus é o meu
Pai. E assim ele ensinou seus discípulos, lá em Mateus. Deus, Jesus Cristo nos ensina a orar e ele fala: e orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Esse Deus, ele é Pai. Paulo também fala da nossa adoção em Cristo. Abre aí Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 6, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer paizinho querido. Está falando de intimidade. É algo impressionante. Um Deus tremendo e poderoso, que é o nosso papai. Mas ele é o nosso juiz também. Esse Deus, ele não se despoja de uma coisa em detrimento da outra, como eu e você fazemos. Tenha Deus como seu papai, como seu amado, como seu querido, como aquele em que você vai contemplar por toda a eternidade, mas não se esqueça que ele é seu juiz. No texto de Romanos capítulo 8, versos 14, 15 e 16, Paulo aplica aos leitores esse privilégio, dizendo: nós podemos nos dirigir a Deus como Pai. Ele não é padrasto, ele é Pai. Vi uma postagem hoje do Felipe mostrando a figura do filho, faltando um pedacinho, e o pai todo desmontado, entregando aquele pedacinho que precisava do filho. Ele escreveu assim: assim é o meu pai André. Muito mais é o nosso Deus. Ele nos preenche. Esse vazio que existe dentro do nosso coração chama-se Jesus. Ele não pode ser satisfeito por alimentos, ele não pode ser satisfeito por viagens, ele não pode ser satisfeito por roupas caras, nem carros luxuosos, mas ele pode ser satisfeito por Jesus Cristo, e ele nos deu isso como Pai. O que os leitores não podem esquecer é que esse mesmo Deus, com o qual fomos colocados uma relação tão íntima, que nós podemos chamar eles de papai, ele é também o juiz. Ele é o julgador da história, aquele diante de quem todos terão de comparecer um dia. Atos capítulo 17 e 31 diz que eu e você, todos os seres humanos, iremos comparecer perante Ele, e nós vamos prestar contas a tudo que nós fizemos nas nossas vidas, coisas boas e ruins. Aquele dia é um dia inevitável. Na Terra, as pessoas que têm um poder político, econômico ou sociopolítico, eles conseguem se abster, conseguem dar uma voltinha, escapar da lei. Naquele dia, todas as pessoas estarão perante o Rei dos Reis, que vai ser Pai, mas também vai ser o reto juiz. E você vai ter que dar conta de tudo que você fez. Eu estava lá na frente da nossa igreja, eu pedi para ligar a água, fui lá constatar, ver se ligou a água realmente. Fui lá ver se não tinha nenhuma torneira aberta, se o sanitário não estava vazando. E aí na hora da saída eu vi um senhor, ele vindo de cadeira de rodas, bem cansado. E ele parou e perguntou para uma pessoa: me dá uma ajuda? E a pessoa: não tenho. E eu olhei para aquele homem e até compartilhei com a Rosângela. Naquele momento eu queria que a gente tivesse um ministério de ajuda para pessoas carentes. Uma casa, por exemplo. Um local em que a gente pudesse pegar uma pessoa como essa, levá-la para um lugar em que a pessoa pudesse tomar um banho, pudesse ser alimentada, ou no caso dele, fazer a barba, e poder se sentir humano.
Não sei se isso vai acontecer ou não. É o que a minha esposa falou comigo. Isso é muito chamado. Entendeu? Não sei se eu tenho esse tipo de chamado. Mas naquele momento que eu vi aquele homem, meu coração doeu, sabe? Porque eu sabia que ia pegar o meu carro, ia chegar em casa e encontrar a minha esposa linda e maravilhosa, minha filha linda e querida, um alimento na mesa, todo um conforto, e a situação daquele homem ia continuar a mesma. Deus está no controle, não sei o que vai acontecer. A realidade de que Deus julga a todos segundo as obras de cada um é uma tradição desde o Antigo Testamento, não é algo novo. Mas também o Novo Testamento, ele mostra com muita fidelidade, e eu encontrei pelo menos por cima 10, 12, 15 versículos que falam sobre esse juízo de Deus. E eu separei um light para você, claro que é um light, né? Apocalipse 2, 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pessoas dentro das igrejas não serão poupadas. O juízo, pelo contrário, ele começa pela casa de Deus. O que nós vemos hoje aí fora é reflexo do cristianismo que eu e você professamos. O mundo está como está, porque falta sal da terra e luz do mundo. Nós estamos mais preocupados com as nossas próprias necessidades e dificuldades. Tal concepção está estritamente vinculada com a ideia da responsabilidade pessoal do homem pelo que fizer a sua vida. Esse julgamento, ele é atrelado com a responsabilidade que eu estou falando. O uso do tempo presente, no versículo ele fala, aquele que julga, não é aquele que só vai julgar no fim, ele julga hoje. Serve para trazer esse senso de julgamento mais perto de nós, dando mais força à exortação que se segue. O juízo então terá como critério a minha vida, do meu nascer até o meu morrer. Serei julgado pelos meus pecados de ignorância da palavra de Deus e também pelos meus pecados de falta de cumprimento, de quebra da motivação. Nós estamos tratando de manhã a respeito disso. Se você está perdendo, você está perdendo. É um tempo de ensino, em que nós estamos tendo uma visão diferente da chamada parábola do filho pródigo. Paulo complementa que será levada em conta a luz que cada um recebeu em sua vida. Lembrando, entretanto, que a vontade de Deus é o critério final. O julgamento sobre a minha vida vai ser diferente do julgamento sobre a sua vida. O que Deus permitiu que eu tivesse de conhecimento, essa estrutura de vida que eu tenho, um carro na garagem, saúde em casa, alimento à vontade, você também tem isso. O nosso julgamento é um julgamento diferente daqueles que não têm. Sejam bens, sejam conhecimento, seja porção de graça. Você está preparado para esse julgamento? Saiba que esse julgamento, apesar de ser diferenciado para cada pessoa, ele é totalmente imparcial. Ele é justo. O simples pensamento de se achegar um dia a estar na presença do nosso Deus, aquele que julgará os nossos pecados, a nossa vida, com critérios que a Bíblia inteira fala deste Deus, e de qual nenhum dos nossos atos e passos passa desapercebido, deveria ser um motivo de temor na sua vida. O seu agir, o seu falar, o seu pensar, o seu se abster. Vai ter voto? Eu não vou votar em ninguém. Que coisa simples, não é? Eu não quero me envolver. Eu não quero falar, não quero me dedicar. Como assim? Nossa vida, primariamente, é para pregar o Evangelho, sim. Mas nós temos deveres. Nós temos haveres na nossa vida. E o Senhor, Ele fala que vai julgar isso como um todo, de uma maneira imparcial. Novamente, o livro de Apocalipse fala de um terror, que é diferente do meu e seu temor. Temor é para os salvos.
Terror é para os ímpios. As suas ações, elas têm que ser movidas com temor. Eu, por muito tempo, eu coloquei na presença de Deus, com muito temor. Eu tenho que abrir a igreja fisicamente? Não é terror, não é medo, é temor. Temor pela vida do nosso irmão Cláudio, temor pela nossa irmã Naudiceia, pelas outras pessoas que são do grupo de risco, temor. Mas o livro de Apocalipse, ele fala do terror, da ação desse reto juiz sobre aqueles que não são filhos. Apocalipse capítulo 6, verso 15, 16 e 17 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e também todo escravo, todo livre, que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá se manter de pé? Quem poderá se suster-se? A resposta é: ninguém. Ninguém. Como eu disse para você, terror é para os ímpios, temor é para os filhos. É por isso que 1 Pedro, ele não fala de terror, ele fala de temor atrelado com a esperança. Esta dose de confiança, mesmo sabendo que o julgamento é duro, nós sabemos o fim dele. É como se tivessem alguém te falado o fim da história. Não há possibilidade nenhuma de você, como filho e filha de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, passar pelo terror e ir para o inferno. Isto porque o autor sabe que se encontra coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Não é porque é membro da Igreja Cristã Semente de Vida, não é porque entrega o dízimo, não é porque faz ação social, não, nada disso. Apóstolo Pedro sabe que ele é coberto pelo sangue de Cristo. Um sangue que é um sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Jesus levou sobre a cruz o meu pecado e o seu pecado. Mas não quer dizer que você não tem responsabilidades. O sangue derramado na cruz do Calvário, mesmo nos dias de hoje, é um bálsamo. É um acalento no nosso coração. Apesar da salvação garantida pelo sacrifício, não pelos seus atos, não pelas suas obras, não pelas ações sociais, não pelo seu tempo de oração, não pelo seu tempo de leitura da palavra, apesar que tudo isso faz parte do cristianismo, é necessária a constatação, o atestamento, por escrito, não, pelos seus atos. As pessoas têm que ver em você que Cristo brilha, que Cristo está vivo, que Cristo reina. Apesar da salvação garantida pelo sacrifício, é necessária a sua constatação através de uma vivência em fidelidade ao projeto de salvação que Deus tem para você, que é diferente do projeto que tem para mim, que é diferente do projeto que tem para minha filha Luísa, que é diferente do projeto que tem para o Alice, que é diferente que tem para Juju. Cada pessoa tem um projeto específico, uma norma, uma regra, uma forma de agir. Tiago capítulo 2, versos 14 e 17 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não fizer nada, não tiver obras? Verso 17: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, sem obras ela é morta. Segue-se dentro de uma construção lógica esse versículo. Ele fala: ora, se você invoca, primeira condição, se você está clamando a Deus, aí vem a exortação: age com temor. Cada passo que você der, coloca na presença do Senhor. As decisões maiores ou menores, elas têm que ser apresentadas a Deus. Sim,
Isso reforça a impressão de que a preocupação com o comportamento dos leitores é importante para o autor. Por isso que ele está tentando ajudar eles lá e ajudar eu e você. Trazer essa preocupação com a responsabilidade. Eu falava com uma pessoa esses dias e a pessoa falava do temor dela em relação à morte em Cristo. O rapaz que me trouxe pelo seguro. E eu falava assim, isso é um sinal de cristianismo. Porque se você achar que está tudo bem, está tudo certo, você senta, coloca as pernas para cima, isso é soberba. Dia após dia nós temos que ir à cruz. Temor aqui é aquela reverência, respeitos devidos a Deus, de que tanto fala o Antigo Testamento. No caso dos cristãos, o temor não é uma sensação doentia de medo, mas é um temor. 1 João, capítulo 4, verso 18, diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aquele que tem temor, ele é aperfeiçoado, ele cresce. O sentimento é um sentimento do tipo, você tem que estar sempre ligado, ficar sempre esperto, em vista de que um dia você vai ter um acerto de contas. É como as nossas contas, de todo mês. Está se findando o mês, novas contas vêm, água, luz, telefone, essas coisas todas. Você não tem que ficar desesperado, mas você tem que estar ligado. Não gasta mais do que você tem. Então os nossos irmãos que trabalham com flores tiveram um Dia das Mães aparentemente bom. Vai ter agora o Dia dos Namorados, que eu espero que também seja bom. Mas não é por isso que vai cegar, sair chutando o pau da barraca, entendeu? E gastando, pensando, eu devo ganhar bastante no Dia dos Namorados, então já vou gastar por hoje. Não faça isso. A mesma coisa é dentro do conceito espiritual. Você tem que saber que você não pode agir de uma maneira irresponsável, porque você vai prestar contas a Deus. O tempo de vida dos leitores, na qual a conduta de acordo com a vontade de Deus irá se concretizar histórica e irreversivelmente, é descrito no tempo da nossa peregrinação. A tua salvação, ela é definida. Mas como você vai chegar lá na salvação? Será que você vai estar pulando de alegria? Ou você vai estar encurvadão, porque você está carregando aquele saco, aquele peso? São formas de chegar perante o autor da vida. O significado desta condição é que nós estamos sendo peregrinos aqui nesta terra. O tempo de vida dos leitores, eles, no tempo de Pedro, e nós, na qual essa conduta ela é irreversível, é descrita no nosso tempo de peregrinação. Peregrinação porque nós não somos desta terra. Jesus Cristo, quando questionado por Pilatos, ele fala assim, você é rei? Ele falou, eu sou, mas não daqui. Se eu fosse rei daqui, eu não estaria passando porque eu estou passando. O significado literal de peregrinação é estar fora de casa, como sendo estrangeiros residentes num lugar, fazendo parte de uma classe social destituída de muitos privilégios que as pessoas que são do país têm. Se você, porventura, decidir ir lá para os Estados Unidos, você não vai ter os mesmos direitos que um cidadão americano, a menos que você tenha um documento chamado Green Card, que é um documento que te equipara a um americano, mas mesmo assim você não é como se fosse um americano. Eu não conheço a legislação americana, mas talvez você não possa se candidatar a algum cargo público, talvez você não possa exercer algum tipo de função. Você, como um cristão, você tem que entender que você está nessa terra como alguém que é estrangeiro. E por causa disso, por causa que este planeta Terra, esse Brasil que nós vivemos, ele é uma temporária residência para os cristãos. Por isso que nós somos marginalizados. Nós muitas vezes somos olhados como pessoas a serem colocadas de lado.
Se eu falo de uma cultura foi arte. Se eu falo do budismo, eu falo de uma meditação, que lindo e maravilhoso. Mas se eu falo de cristianismo radical, misógino, racista, blau, blau, blau. Tem até a musiquinha que cantava blau, blau, meu ursinho, blau, blau de brinquedo, mas que não tem nada a ver com isso. Só lembrei agora. Nós somos marginalizados nesta terra. O segundo versículo é 1 Pedro capítulo 1, verso 18, que eu inseri 3 palavrinhas, só para te dar entendimento, palavrinhas que eu puxei do verso 17. Se você invoca, age com temor. Verso 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados da vossa vida fútil, vida sem valor, herdada dos vossos pais, dos vossos antepassados. Nós recebemos essa vida dos nossos pais e essa vida não vale nada, não tem importância nenhuma. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos caminhando em direção a... É como um estagiário que está trabalhando numa empresa por um período, para ele ser efetivado naquela empresa ou depois em outra, não importa aquele estágio, importa é a vida efetiva dele. Começa então agora a fundamentação das razões que levam às exortações que precederam esse texto. Devemos agir com temor por causa do quê? Aí ele fala, devido a... O que é lembrado aos leitores é que a nossa redenção, resgate, tem um preço. E esse preço custou algo. Todo esse trecho do verso 18 até o 20, que nós vamos estar trabalhando também na semana que vem, ele tem como pano de fundo Isaías 53, que é refletido lá em Marcos 10:45, que diz, Jesus Cristo falando, o Filho do Homem, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é o destino da sua vida como discípulo de Cristo? É você ter uma loja bacana? É você ter uma casa grande? É você ter um plano de aposentadoria ou de saúde privada? Ter um seguro de todas as coisas? O que Deus está falando aqui? O Filho do Homem, ele veio para servir. Você é discípulo, você também veio para servir. Você veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Você tem ficado muito quieto. Você tem falado pouco. Você tem se abstido de falar coisas para que as pessoas não te coloquem de lado. E com isso as pessoas estão morrendo. Sem Deus, sem Cristo. Primeiramente, nesse texto é feita uma constatação. Nós estávamos perdidos e nós fomos resgatados. Sempre que os homens, por sua própria culpa ou através de algum outro poder superior, ficam submetidos ao controle de outra pessoa e perdem a sua liberdade, para que eles possam voltar a ter essa liberdade, elas precisam de uma ajuda. Porque se você é dominado por um poder, é porque aquele poder é maior que você. Se o poder ele é bélico, se o poder é financeiro, se o poder é emocional e espiritual, você está submisso ali, você precisa da ajuda de alguém. Você precisa de um terceiro. Na concepção da Bíblia, o homem, afastando-se de Deus, se tornou escravizado pelo pecado e pelas forças do mal, não tendo capacidade em si próprio de resistir à dominação tanto externa como interna. Você não consegue. Uma pessoa que tem problema de drogas, que tem problema de pornografia, que tem problema de qualquer tipo de vício, se não houver a intervenção de um terceiro, não estou falando de mim, estou falando da figura divina de Deus, a pessoa ela continua naquela condição miserável. O mundo está como está porque não aceita Deus. As pessoas elas estão sendo entulhadas no meio dos consultórios porque precisam de remédios tarja preta para conseguirem continuar vivendo, porque eles não têm Deus. Falta Deus nos corações.
Isso é o que basicamente desencadeia todo o processo de injustiça, de dominação e opressão que caracteriza a nossa sociedade. A nossa sociedade é caracterizada pela opressão, mesmo espiritual. Há pastores que estão dominando sobre a vida dos seus membros através da opressão. Você vê relatos nas escrituras, nas escrituras não, na internet, de pastores que se sentem tão santos, eu não estou brincando, eu estou falando sério, tão santos que eles não podem pisar no chão. Quando eles vão pregar a palavra, 2 irmãos ficam no chão e eles pisam em cima deles. Isso chama-se opressão. As mentes mais sensíveis aos propósitos de Deus, sentindo esse aprisionamento dentro dos limites da condição humana e a impotência para resolver as causas fundamentais desse problema, chegam ao centro do dilema humano e clamam desesperados. O mundo aí fora está desesperado. As pessoas que estão com depressão, elas estão desesperadas. Isso é real, não é uma brincadeira. As pessoas que estão aí sofrendo com os transtornos, elas não conhecem a luz e elas clamam desesperadas. Apóstolo Paulo, em Romanos 7:24, ele olha para a condição pecaminosa dele e fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele olha para ele e fala assim: eu não tenho saída. O homem que viu as coisas inefáveis de Deus no terceiro céu, que não se pode falar, que foi chamado fora do tempo pelo próprio Cristo, ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? É justamente aí que entra a boa nova do Evangelho, a chegada do terceiro. Quem é o terceiro? Jesus Cristo. Ele chega para promover a superação deste dilema, dessa dificuldade. Isso aconteceu lá no seu sacrifício, com a sua morte e a sua ressurreição. De modo que você e eu pudéssemos falar como o apóstolo Paulo. Depois ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Ele responde no verso 25 de Romanos capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele quem nos livra do corpo desta morte. Não é o pastor Paulo, não é a Igreja Cristã Semente de Vida, presbiteriana, quem quer que seja, mas é Jesus Cristo. Vários termos são usados no Novo Testamento para expressar essa intervenção desse terceiro homem, de Jesus Cristo. Aqui é usado resgatar, através de um resgate. No mundo grego ele era usado um termo com muita referência à libertação dos escravos, à alforria, em que havia todo um processo. As pessoas elas tinham que cumprir alguns desígnios para que elas pudessem ser salvas. Talvez comprar, talvez através de um ato de bravura. Os filhos de Deus tinham um claro entendimento de que eles tinham que ser libertos da escravidão, semelhantemente àqueles que tinham sido escravizados lá em Êxodo, o povo judeu, que não era judeu ainda, era hebreu, lá no Egito. Depois, lá no finalzinho do livro de Reis, quando as tribos do sul são levadas para o cativeiro babilônico, houve então, a partir daí, a recuperação deste povo como uma nação santa, um povo escolhido por Deus. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, nós vamos meditar mais para frente. Vós, porém, Maria dos Reis, Glenda, Pedro, André, Chile, Edilene, Rita, Naudiceia, Rosângela, Diene, Minise, Vânia, Ingrid, Pastor Paulo, Sebastião e assim por diante. Eu parei aqui no mês de abril. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi você que saiu, Ele que te chamou. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora você está vivendo, alcançando a misericórdia de Deus. Tudo isso aponta para Jesus Cristo. Não olha para mim, olha para Cristo. Eu sou pecador. Você vai se frustrar se você olhar para mim. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e eu pedia desculpa por um proceder meu. E a pessoa falou assim: você vai errar de novo. E eu falava assim: com certeza eu vou.
Com certeza eu vou. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que eu vou pisar na bola de novo. Cristo não. Nele, Cristo. Descortina-se a libertação do secular cativeiro da humanidade, cuja expressão aqui ele chama de uma vida fútil, sem sentido, sem valia, marcada pela vaidade, marcada pela ilusão, sem sentido, que vai se perpetuando de geração em geração, algo que os nossos pais deixaram. Quando você olha, por exemplo, o Facebook, você olha o Instagram, é exatamente essa vida fútil, em que as pessoas elas ficam tirando aquele monte de foto e mostra isso, mostra aquilo. Não tem problema você fazer, mas mostra quão fútil é a sua vida, quão fútil é a minha vida, porque não tem valia nenhuma, não tem sentido nenhum. Talvez aquela postagem que você fez tenha sido curtida, mas logo depois esquece. Hoje, quando eu estava finalizando o vídeo da escola dominical, aí a minha filha falou assim: não esquece de publicar. Aí eu cliquei para publicar. Eu falei assim: olha, eu não estava fazendo isso. Aí ela falou assim, aí eu olhei e estava assim: excluir depois de 30 dias? Ou manter para sempre? Eu coloquei para manter para sempre. Mas as nossas postagens do dia a dia, normalmente elas são, depois de um tempo, some. Talvez o Facebook ele lembre você depois de 1 ano, 2 anos: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas são coisas que passaram. Vida fútil. Interessante, só para a gente finalizar, a ilustração que o apóstolo Pedro fala do preço do nosso resgate. E ele fala assim: o preço do nosso resgate, ele não foi através de coisas perecíveis, como ouro e prata. Opa! Desde quando ouro e prata é perecível? Se você pegar uma barra de ouro e colocar no lugar, daqui a 1000 anos ela vai estar lá. O valor do ouro, ele muitas vezes ele é entendido e conhecido exatamente porque ele não é perecível. Ele continua igual. Ele continua tendo o mesmo peso. O mesmo peso. O valor dele varia. Mas não é algo perecível. Mas aqui o apóstolo Pedro fala que, comparado ao sangue do Cordeiro, o ouro e a prata são perecíveis. Não valem absolutamente nada. Lá em Mateus capítulo 6, 19 e 20, capítulo 6, versos 19 e 20, Jesus Cristo fala que nós não temos que pensar em acumular riquezas aqui na terra, porque o ouro e a prata enferrujam. Ele está falando de valor. Por que nós temos dado tanto valor às coisas materiais? À roupa. Com o falecimento do papai eu vi isso claramente. Quanta coisa poderia ter sido feita. Uma vida poderia ter sido vivida com muito mais intensidade. Mas ficou se preocupando com essas coisas. Às vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenas, com os nossos entes queridos e familiares. E depois que eles se vão, não adianta a gente fazer a missa do 7º dia. Não adianta você ir lá no dia de finados, você querer levar a flor. O morto não vai sentir o cheiro da flor. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça em vida. Por isso que eu prefiro a data do Dia dos Namorados do que a data dos finados. Eu fico contente que abençoa a vida dos queridos que vendem flores. Mas é muito mais uma flor que celebra a vida do que celebra a morte. E nós temos que entender que este preço, ele foi caro. Não pode ser comprado com ouro. Quando nós fomos sepultar o papai, houve pagamento de taxas, tal, estava lá tudo incluso no seguro dele lá, mas houve todo um preço para se pagar aquilo. Aqui o preço é de sangue. Aqui é um preço que já foi pago por você e por mim. Em Cristo, essa promessa, ela não é perecível. Em Cristo, essa promessa alcança uma grandeza definitiva. A minha vida eterna, a sua vida eterna. Nós vamos ser julgados. Temos que ter uma vida de temor, não de terror. E temos que sempre ser responsáveis pelas ações que nós tomamos aqui na terra. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que gere no seu coração esse entendimento da responsabilidade, do temor e também da esperança, da salvação eterna em Cristo Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos constrangido a agir segundo o Teu querer. O Teu Espírito Santo nos constrange do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos, Pai, colocar todas as nossas ações na Tua presença. Que nós possamos, Pai, pesar cada ato, cada omissão, cada pensamento, cada palavra. Antes de fazer, nós possamos apresentar ao Senhor. Que nós possamos ser encontrados como benditos. Que nós possamos ser encontrados neste planeta, nesse lugar onde nós estamos peregrinando, como pessoas que são luz. Que quando nós formos, seja porque tocou a trombeta e o Senhor veio resgatar a sua igreja, ou porque findou o nosso tempo aqui na terra, as pessoas possam olhar para nós e nos ver como pessoas benditas do Senhor. Eu abençoo a sua vida nesta noite em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amanhã retomo as atividades pastorais, então nós que temos encontros marcados, já pré-agendados, nós vamos retomar a partir de amanhã. Eu agradeço pelas orações, agradeço pela sua preocupação em relação à minha vida, à minha família. Continue orando pela minha vida, pela vida da minha mamãe, da minha irmã em especial. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Tenha uma boa noite, durma bem, que você possa acordar desperto, alegre, feliz, grato a Deus por um novo dia que vai se iniciar. Que Deus te abençoe.